Bom dia! Hoje é sexta-feira, 1º de setembro, começamos um novo mês e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. O novo mês começa com a nossa tradicional Agenda do Porto. Hoje vamos discutir as principais notícias que movimentam o setor. Na bancada do Bom Dia Baixada, o secretário municipal de Meio Ambiente de Cubatão, Mauro Haddad Nieri. Secretário, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. E também o consultor portuário Wagner Pereira. Wagner, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Imagina, Nathalie, bom dia aos telespectadores. É sempre um prazer poder estar aqui discutindo sobre a nossa joia. E você que está em casa ou está saindo de casa e está com o seu smartphone na mão, também pode participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. A falta de barcaças e combustível para o abastecimento de navios no Porto de Santos tem gerado prejuízos e muita dor de cabeça às agências de navegação e às tripulações. Há casos de atrasos de até 15 horas na partida de embarcações e cargueiros que saem daqui desabastecidos para outros países em busca de solução para a falta de óleo bunker. O Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado de São Paulo, Sindamar, diz que, em muitos casos, o término do abastecimento acontece depois do final das operações de embarque e desembarque da mercadoria. Como consequência dos atrasos, os navios são obrigados a aumentar a velocidade, o que acarreta um gasto de combustível, veja só, até 3 vezes maior. Wagner, a Petrobras reconhece o problema e justifica que ele foi causado por um aumento da demanda por parte das usinas termoelétricas. Na sua opinião, você acredita que esse seja mesmo o motivo? A gente tem visto, Nathalie, uma questão climática que está afetando o país, né? A gente vê que, por exemplo, cidades como Brasília estão em esquema de racionamento há mais de 3 meses, né? É um fator preponderante, sem dúvida. Agora, mostra uma falta de planejamento da Petrobras, porque a gente sabe que hoje os modelos meteorológicos, eles não são 100% precisos, mas eles nos dão uma perspectiva de como vai estar o clima, né? E falta um planejamento da Petrobras e da Transpetro, principalmente, que administra essa parte, no sentido de ter uma reserva para esses momentos, né? Eu acho que algumas áreas estratégicas, apesar da gente estar falando de consumo de energia, não me lembro da produção industrial ter aumentado, que é um dos grandes vilões de consumo de energia elétrica, né? A gente está falando de uma demanda que está reprimida, mais uma demanda doméstica mesmo. Então, mostra que, apesar de se ter esse problema climático, há também uma falta de planejamento. Você acredita que o momento político pelo qual vive o país possa ter interferência ou possa ter, enfim, prejudicado esse planejamento? Pode ser sim, porque a Petrobras ela sofreu com esses diversos escândalos que nós vemos ao longo dos últimos anos, né? Lava Jato, uma série de coisas. Uma descapitalização, né? Foram removidas várias linhas de investimento interno, isso é uma reclamação, inclusive, dos funcionários, tem diminuição de funcionários, uma série de coisas que estão acontecendo dentro da Petrobras, e essa falta de investimento certamente impacta no planejamento, sem dúvida. Uma outra posição do Sindamar que coloca que, além desse gasto de combustível até 3 vezes maior, o armador teria que arcar com outro custo, que é a contratação de empresas que lancem barreiras de contenção no caso de vazamento de combustível. Sim. Não deveria ser a Petrobras a responsável por esse serviço, pela lógica? Na verdade, quando você presta um serviço, você define ali o escopo do seu serviço, né? E muitas vezes, por exemplo, no na entrega de gás, de combustível ou gás para algumas distribuidoras, toda essa parte de segurança é a cargo do fornecedor. Na questão de porto, não deveria ser diferente. Sim. Mas há de se ter uma discussão nesse sentido a fim de resolver, né? Eu acho que quando também aceita o nosso OGMO, a nossa Codesp aceita uma imposição dessa e transforma numa medida de lei para que os terminais tenham que fazer... com mais esse custo, já é alto, né? Eu acho que não é inteligente, acho que tem que se conversar, tem coisas que a gente precisa revisar em vários tipos de relacionamento e eu não acho salutar quando a entidade portuária define a regra a favor
daquele que é que vai ser o mais prejudicado, que é o operador portuário e os terminais, né? Aumentando assim o custo e o tal do custo Brasil que a gente fala tanto aqui. Que já é altíssimo, Que já é altíssimo. Secretário, os tanques da Transpetro, onde ficam os combustíveis armazenados, estão em Cubatão. Nós estamos falando de produtos altamente inflamáveis, né? A Secretaria desenvolve algum tipo de trabalho periódico de verificação desses tanques para que, enfim, não aconteça nenhum vazamento e muito menos uma explosão, uma tragédia que certamente a gente pode dizer que afetaria diretamente Cubatão. Com certeza. Você sabe que a competência não é, em última análise, do município, da sim. Secretaria de Meio Ambiente. Mas a gente faz esse trabalho, a gente acompanha, eu estou constantemente com a CETESB, com a Defesa Civil, e essa semana eu estive na Petrobras, fazendo uma visita, não foi bem uma fiscalização, nós não fomos na área, a campo, mas estive lá com o gerente geral, o gerente de produção e o gerente de segurança e meio ambiente, por conta exatamente disso que o Wagner estava falando, desses problemas que tiveram lá na semana passada, algumas notícias de vazamento, então nós estivemos lá, essas denúncias do sindicato que a falta do efetivo estaria prejudicando a operação. Sim. Então nós fomos lá conversar, ver o que estava acontecendo. Por incrível, né? Um dos problemas exatamente na termoelétrica, o desarme da termoelétrica, que ocasionou a paralisação de toda a refinaria, gerando ali uma expectativa. Esse foi um problema, eles colocaram para a gente. Então, quer dizer, a Secretaria do Meio Ambiente, a gente faz esse acompanhamento. Mantém esse diálogo, né? Eu acho que esse diálogo é extremamente importante. E foi exatamente isso que nós combinamos lá. Eu preciso de um canal de comunicação com vocês com a Secretaria de Meio Ambiente, para a gente saber, em última análise, aonde que o cidadão vai, né? Você que está assistindo a gente. Sim. Vai na prefeitura. Sim, lógico. Sem dúvida. Prefeito, o que está acontecendo? É para eu sair de casa? Essa fumaça é tóxica? O que está acontecendo? Então, somos nós, prefeitura, Poder Público Municipal, que a gente tem que dar o retorno, a primeira informação para o município. Porque, diferente do que muita gente pensa, né, a pirâmide é totalmente invertida, né? Sim, a da informação Exatamente, é totalmente invertida, porque assim, não é de competência do município, mas quem mora no município vai procurar a administração municipal. Nathalie, o Franco Montoro, o governador Franco Montoro, falava o seguinte, que ninguém mora no Estado, ninguém mora na União. O cidadão, ele mora no município. No município, exatamente. E o nosso pacto federativo é ao contrário, tá certo? Onde é que as coisas estão centralizadas? Na União, que está longe, que está lá em Brasília, que proporcionou tudo isso que nós estamos vendo. Então, assim, é no município que o cidadão está lá, onde fura o pneu do carro, onde ele sabe onde o secretário mora, onde o vereador toma café, bate lá na prefeitura, onde é que é o gabinete do prefeito, é ali que estão... E no caso de um vazamento, no caso de uma explosão, é para a prefeitura que eles vão correr. Eles não vão esperar o governo do estado e muito menos o governo federal se manifestar para dizer para eles, esse aqui é o plano. E essa que é... A gente tem um grupo dos secretários municipais, né, das 9 cidades, essa que é a nossa posição, a nossa briga, entre aspas, com os órgãos. A Secretaria do Meio Ambiente precisa ser a primeira a ser informada. Claro. Tem algum problema, não tem, o que é? Então, essa questão aí da Petrobras, da Transpetro, esse caso que vocês estavam falando, né, das barreiras, o custo existe. Sim. Em última análise, vai para o custo Brasil. Tá? Vai somando, ele chega lá. Quem que está pagando... é o armador, é o terminal, somos todos nós, é o fornecedor. Né? Exatamente. Vai para o preço final é o país. É o país. Ele vai para o custo final da operação portuária. Taxa da praticagem, Sim. taxa de dragagem, todas essas taxas. Isso daí vai para lá. Quem faz o serviço que deve ser o responsável, né? Pelo menos pela lógica, né? Até porque você, justamente a discussão dos entes que estão envolvidos no processo é o seguinte, você paga de tributação quase 50% do valor do produto. Exato. Então, esse serviço ele tem que ser concedido, né? Se vai ser o Estado, como você disse, a discussão ali ela pode ser ampla, mas eu acho que tem que ter uma revisão, sim, uma discussão. Lógico, sem dúvida. Secretário, o senhor colocou rapidamente, nós vamos voltar a falar ainda dentro da nossa agenda sobre essa necessidade de uma relação mais próxima entre Porto e cidade, mas a gente sempre fala, o senhor citou a questão do grupo
que compõem, que fazem parte os 9 secretários de Meio Ambiente da Baixada Santista. E nós aqui no Bom Dia Baixada falamos muito sobre a importância desse diálogo metropolitano, né? E quando a gente está falando do Porto de Santos, não é diferente. Com certeza. Né? Embora o Porto de Santos seja corredor de algumas cidades específicas, ele é importante, não só nacionalmente, mas quando a gente faz um recorte aqui regional, para todas as cidades da nossa região. Há um diálogo, há uma visão metropolitana sobre a importância da nossa joia? Tem. Eu acho que hoje ninguém nega a importância do porto para a atividade econômica, para o dia a dia da região. Isso todo mundo reconhece, todos os entes. O que a gente tem realmente é essa dificuldade nesses canais de diálogo. Isso que a gente tem trabalhado para construir. Wagner, dessa construção talvez saia o primeiro avanço da relação Porto-Cidade, que nós vamos falar, volto a dizer aqui, mais especificamente no próximo bloco, mas esse seria o primeiro passo, né? Com certeza. Os grupos que estão criados na região, que estão se mobilizando para tentar resolver esse problema de comunicação, como o Fábio colocou, por exemplo, você tem o Condesb, né? Você tem esses grupos de secretários que estão se unindo. Toda essa união dos municípios, ela é muito importante, porque quando você for levar um pleito para o estado que está longe, que está lá na esfera federal, você tem uma força muito maior, né? Então eu vejo com ótimos olhos, é muito gratificante escutar quando chega uma pessoa do poder público e fala, nós estamos conversando, nós temos uma articulação, existe um grupo, nós já não somos mais eu aqui, ele lá, somos todos nós juntos. Já não sou mais Cubatão, não sou mais Guarujá, Peruíbe. E é esse o pensamento que tem que ser para uma região como a de Santos, que tem características diferentes, tanto na questão de recursos naturais, quanto de potencialidade para negócio. Então, isso é muito importante, eu acho que é o caminho. Voltando a um pouquinho à problemática aí dos combustíveis, o fato do abastecimento acontecer após, né, as operações de embarque e desembarque, traz que tipos de problemas e prejuízos? Primeiramente, um adicional de tempo, né? E tempo é dinheiro. Sim. Principalmente no caso de navios que ficam parados ali, você falou de 15 horas. Isso são 2 janelas de operação. Sim. Quer dizer, se você olhar na barca, tá cheio de navio. Pois hoje. Então você fala assim, esse navio demorou para operar efetivamente 7 horas. Se for um navio de container, vai fazer alguns 1000 movimentos. Né? Ok, terminou a operação dele, ele vai ficar 2 vezes o tempo que ele terminou para fazer o trabalho dele, esperando abastecer? Então isso é que você de casa tem que entender, é mais ou menos como se você fosse num lava rápido, lavasse seu carro e você tivesse na fila, na verdade você foi, abasteceu e vou lavar meu carro. E você tivesse que ficar esperando lá aquela fila enorme. De 15 horas, de 15 horas, né? Você vai no mercado, faz as compras, e fica lá na 40 fila. minutos e fica na fila. Já aconteceu isso comigo. mesmo, com todo mundo. Quem vai no mercado sabe como é que é. A gente vem, a gente agiliza na compra. Pois é. É a mesma coisa, né? É uma análise excelente. Bem né? simples, mas é para vocês entenderem. Tempo é dinheiro. Aí você chega em casa depois, você tinha feito um planejamento, você vai ter que perder muito mais tempo para fazer tudo aquilo. Você deixa de gastar um tempo importante com a sua família, mas no caso da operação de navio, você deixa de ter, por exemplo, o seu navio saindo e antecipando uma operação em outro lugar, chegando mais cedo no destino, trazendo fazendo negócio, gerando recurso e deixando o usuário final, aliás, o comprador final feliz, né? Porque sem dúvida. Todo mundo espera que você realmente na logística cumpra os seus horários, né? Isso é uma das premissas na logística, né? A gente fala de just in time, quer dizer, as coisas têm que ser feitas no seu momento, na hora que está marcado. E no caso do Porto de Santos, isso parece cada vez mais difícil, né, Wagner? Isso é tão ruim, porque, como nós já falamos aqui diversas vezes, né? O que é vendido? Né? O que é vendido externamente para aquele consumidor externo que usa o serviço do nosso porto? A credibilidade. Eu vou ter a certeza que o meu navio vai operar e vai sair no horário determinado? Quando essas coisas começam a se quebrar, a cadeia de confiança ela se quebra. E hoje você tem outros portos no Brasil ofertando um nível de serviço portuário alto. Sim. Né? E isso é ruim para Santos, porque a gente não tem como capitalizar. Pode não ter a mesma dimensão do Porto de Santos, mas a qualidade do serviço está né? acima do que é oferecido aqui. E eu posso falar isso muito bem, porque eu trabalho com outros portos. Eu vejo como eles estão se capacitando, como eles estão resolvendo entraves burocráticos a nível municipal. Então a gente precisa buscar soluções
E para que isso não aconteça mais, para que não haja essa recorrência de paralisações. A gente estava falando há pouco tempo aqui da dragagem que parou. Exato. Agora nós estamos falando do navio que não sai porque não tem combustível. Ô, Wagner, quer dizer, dá para falar que o Porto de Santos ele só é o que é pela posição dele, não pela eficiência da operação? Eu acho que sim. Dá para se falar assim. Acho que sim. Porque nós estamos numa posição estratégica muito próxima às áreas que a gente chama de Interlândia, que são consumidoras. A gente tem grandes indústrias consumidoras, fábricas produtoras que estão em São Paulo, e isso fatalmente contribuiu para que a gente, por exemplo, receba navios aqui, não pela nossa qualidade de prestação de serviço, mas por uma posição estratégica. Mas, como eu falei... Isso não vai se sustentar por muito tempo. Não vai se sustentar, porque o custo logístico ele vem se equiparando, né? A gente está vendo que outros terminais, outras cidades estão melhorando o transporte, estão melhorando as capacidades de acesso, tudo isso representa um custo menor. Então vamos voltar para falar, quando eu paro o meu navio, eu faço um planejamento. Eu vou trabalhar em Santos com tantos mil movimentos e vou parar numa janela de 7 horas. Quando eu fico 2 janelas a mais, um dia a mais, eu perdi esse planejamento. Acabou. Eu aumentei meu custo. E aí a gente perde a credibilidade. E o terminal, ele gera dinheiro trabalhando. Exatamente. Movimento. Exatamente. Movimento. Gera parada, é capatazia, é parte de estiva, tudo exatamente. Isso funcionando. Eu costumo dizer que o terminal eficiente é aquele que faz girar a sua capacidade estática mais de uma vez, né? Porque isso mostra que ele está sendo eficiente e que todo o processo que ele está envolvido está funcionando, além dele estar conseguindo arrecadar e fazendo aquilo que é proposto. Não é uma área de entrepostagem de container que tem que ficar lá, é uma área de passagem de container. Os nossos terminais... É isso que precisa ser compreendido. Isso aqui é uma área de passagem. Não de... Para isso que nós temos outros tipos de modelo, como estações aduaneiras do interior, onde o container pode ficar por mais tempo. Mais tempo, exatamente. Para você que está chegando agora, hoje é dia da nossa Agenda do Porto. Na bancada comigo, o secretário municipal de Meio Ambiente de Cubatão, Mário Haddad Nieri, e o consultor portuário, Wagner Pereira. Mais de 12 milhões de toneladas de mercadorias, foram movimentadas no Porto de Santos no mês passado. A marca garante mais um recorde mensal histórico para o Cais Santista, graças ao grande volume de exportações de granéis sólidos de origem vegetal. Somando as operações do complexo marítimo entre janeiro e julho, o total escoado atinge 73 milhões de toneladas. Que o agronegócio tem sustentado a economia do nosso país, todo mundo já sabe. Mas, ao mesmo tempo que esses números nos dão algo a comemorar, trazem também uma grande preocupação com todos os problemas que precisam ser resolvidos. No primeiro bloco, nós falamos da falta de combustíveis para navios. Entre eles, depois da falta de combustíveis, estão os acessos ao Porto de Santos. Wagner, a gente vai conseguir resolver esse problema, vamos dizer assim, eu não digo ainda esse ano, mas até o fim de 2018, a gente tem uma entrada da cidade remodelada? Olha, Nathalie, essa é uma aposta que eu não vou fazer. Pelo simples fato de que, apesar da gente ter o projeto executivo já enviado para o Santos, uma série de... A gente sabe que o momento econômico é complicado. Fazer esses investimentos dependem de aprovação. A gente está vendo aí o Congresso batalhando para aprovar um novo teto de gastos, né? Isso tudo tem impacto. Agora, óbvio que se a gente tiver uma força no sentido de levar esses grupos que estão se articulando, primeiro na esfera estadual, mostrando a necessidade, isso tudo faz diferença. Eu até agora não ouvi falar desse plano. Qual é o plano para a entrada da cidade? Se falou do processo, a gente tem que levar o material descritivo. Você falou dos números, que é uma obra de 700 milhões, não é? Né, que é dividida em 3 esferas, mas a gente não sabe o que compete a cada um e em que momento cada um vai entrar nesse processo. Quando começamos a executar, né, Mauro? O Mauro trabalha com isso. O acesso da cidade não é o acesso do porto. Exatamente. Tem um projeto que envolve a Prefeitura aqui de Santos e Governo do Estado, e tem o da Codesp, da Secretaria de Portos, tal, que é o do acesso ao porto. São coisas diferentes. Semana passada, o viaduto da Lemoa ficou parado alguns dias. Né? E olha só, um detalhe importante, Mauro, que você falou aí. Tem um outro detalhe muito importante. Eu nem acho que o acesso seja da cidade de Santos. É da região. É da região, porque o acesso ele dá acesso a Cubatão, São Vicente, Praia Grande e Santos. Então, quer dizer... Eu sinto falta de, quando a gente fala desses assuntos, do planejamento. A gente não vê ainda uma organização para falar que esse projeto realmente vai sair do papel.
Acho até que primeiro compete, eu não sei como é que está, tem todo um mecanismo, né, Mauro? Audiência pública, você tem que fazer, aprovar na Câmara, licença... que ainda não saiu, quer dizer, ainda, então, nem começou, né, Mauro? O licenciamento, não estamos falando... que saiu a licença prévia, né? A licença prévia saiu faz uns 15, 20 dias. Mas não estamos falando de algo para 2018. Não. E aí a gente... Terminado, não. Eu acho que nem começado, né? Eu acho que nem começado. Vamos ver agora. As parcerias público-privadas, num momento de crise, no momento em que a gente, que governo municipal, estadual e federal não tem dinheiro em caixa, não seria uma saída para que a gente começasse essas obras mais céleres? Sem dúvida, mas aí você entra num outro embate. Você não pode simplesmente passar concessão para o privado. Você tem que fazer licitação. Quer dizer, olha só como o negócio é complicado. E aí da licitação quem ganha, o segundo entra na justiça. Não é fácil. Tem que haver, eu volto a dizer, precisamos planejar melhor. Já temos o primeiro passo, que é esse plano executivo, já existe todo o material de engenharia entregue. Agora, os próximos passos precisam ser seguidos. Vale aí uma ressalva, né? Quem sabe os nossos deputados colocarem esse projeto agora, houve um projeto grande, 2 projetos grandes, da entrada de Cubatão e da entrada da Praia Grande, né, que foram entregues recentemente, os viadutos, e eu acho que agora está na hora de entrar isso para a pauta, já está, na verdade, mais do que na hora, já deveria estar na pauta. Aliás, né? os nossos deputados podem aproveitar o ano que vem, que é um ano bastante importante do ponto de vista político, para levar as nossas demandas como prioridade, né? Exatamente. Para os candidatos que pretendem se eleger, se reeleger, né? Então, esse projeto para 2018, não acredito muito que esteja pronto, muito por falta justamente dessa articulação para que ele esteja lá numa prioridade, para que ele seja devidamente aprovado nas esferas que tem que ser aprovados e dado o start, né? Secretário, falando um pouquinho das ações de Cubatão, como é que está a questão do pátio para caminhões? O prefeito Ademário, segundo o prefeito Ademário, deve ser instalado um novo pátio com uma capacidade maior, especialmente naquele ponto mais nevrálgico que é a Avenida Plínio. Isso. Como é que está essa questão? Nathalie, a prefeitura tem um terreno ali onde pretende fazer esse pátio. Já foi feito um projeto de lei que está em análise no jurídico, na procuradoria, passando essa área, que é todo o contorno ali da avenida, da Plínio, para a CMT, que é a Companhia Municipal de Trânsito, para fazer esse pátio. E aí, qual o modelo? Né? Não temos recursos para investimento. Sim, exato. Certo? Então, muito provavelmente, no modelo de PPP, de concessão, com a participação da iniciativa privada. Então, hoje, na posição que a cidade se encontra, né, com a preocupação que o prefeito tem, a área de saúde, que não é segredo... que hoje está enfrentando, especificamente, desde ontem, um momento muito delicado. Na verdade, né? sim, não é desde ontem, começou, desde antes. Não tem muito tempo que a saúde na região está complicada. É que ontem, com o fechamento dos 11 postos, unidades de saúde... lá fecharam, outras não, quer dizer... verdade, a gente tem uma dificuldade e o prefeito, a gente sente eu brinco lá, chibatada no couro, né? O prefeito fica ali em cima da gente. Hoje o celular a gente está online 24 horas, quer dizer... ele é fiscalizador, né? Ele é agente fiscalizador 24 horas. Então, e o prefeito fica no pé da gente. Ele tem essa questão aí dos investimentos, né, do recurso. Então, muito provavelmente vai ser através de uma PPP, alguma coisa nesse sentido. Então, está em análise, é uma área que teve disputa de titularidade, que tem um duto de amônia ali da Vale, quer dizer, uma área que é complicada, que tem córrego do ponto de vista ambiental também. Isso que eu ia perguntar, do ponto de vista ambiental. Eu tive na CETESB essa semana para ver o acesso, o licenciamento do acesso para essa área. Então, já conversei lá na agência. É uma área viável. Sim, viável. Mas... Olha, eu costumo falar que se fosse fácil já teria sido feito. Teria sido feito, já estava pronto, né? Tem coisa que é fácil, mas é comunicação, né? Essa coisa do acesso que a gente estava falando,
sei lá, tem desde a Ecovia, desde a segunda pista, né? Desde a segunda pista que a gente É mais ou menos como o túnel Santos-Guarujá, né? A ligação seca Santos-Guarujá. É mais ou menos isso. É que, na verdade, a gente ainda continua com aquele velho hábito de fazer o imediato e não pensar ao longo prazo, né? E as coisas, elas acontecem, né? A conta chega quando a gente começa a ter um consumo maior na região, você precisa ter estrutura, né? E aí entra todo esse planejamento. Nós falamos aqui essa semana, saindo um pouco do Porto, mas falando dessa questão de planejamento, eu recebi essa semana os secretários de turismo de Guarujá e de São Vicente, e a gente estava falando justamente isso. Se o turismo tivesse sido visto há 6 anos atrás como uma ferramenta importante para o fomento da economia, se tivesse havido um planejamento nesse sentido, os municípios da Baixada Santista não estariam sofrendo o que estão sofrendo hoje. A gente estava falando sobre isso. Eu lá em Cubatão eu fiquei com a Secretaria de Turismo até alguns dias atrás, né? Então a gente estava conversando exatamente isso. Esse grupo de secretários, a gente teve tempo atrás com a Fábia é a irmã que trabalha com a Fábia Margarido, que é a irmã da Thaís, trabalha com a gente lá em Cubatão. Então a Thaís chamou os secretários por conta do turismo náutico, dos problemas de assalto que estavam acontecendo. Quer dizer, o turismo também começando a se organizar regionalmente, mas numa organização que é orgânica, que é natural, não através de um comitê, de um negócio que é imposto. Pela percepção, né? Exatamente. Os secretários falaram, escuta, o que nós vamos fazer? Chama aqui a polícia, chama aqui os empresários, as marinas, nós estamos todos no mesmo barco, literalmente naquele caso. O que nós vamos fazer? Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. Inclusive, o deputado Papa fez um encontro semana passada com o pessoal lá no Guarujá mesmo. Sim. Com as marinas, quer dizer, com a polícia. E todo mundo tem interesse. Discutindo isso. E todo mundo tem interesse. Então, hoje, essa união dos municípios, ela é necessária e ela começa a ser real dentro da necessidade, assim, não dentro do arranjo institucional. O que não tem que ser pelo bem comum da região, não e não pode ser uma partido. Coisa, né? Exatamente. E não pode ser uma coisa para durar apenas 4 anos. O planejamento tem que ser um planejamento organizado e que ele siga, independente de quem assuma daqui 4 anos. Mas aí, Nathalie, é uma questão que a gente tem que olhar de forma macro, né? A partir do momento que nós temos uma falta de planejamento em várias áreas a nível Brasil, isso vai se refletir no micro. A gente volta a falar da pirâmide, né? Vai voltar, e cascateia de forma negativa, infelizmente. Né? Exatamente. Nathalie, sabe que a legislação, assim, a gente tem dezenas de planos. O município tem que fazer até o final do ano que vem. O município tem que fazer o plano de não sei o quê. Não tem como. Não tem como. Aí fala assim, mas é obrigação do município. A estrutura, a gente não tem estrutura. Aí aquilo que as pessoas pagam no dia a dia de tributos vai para o nível federal, vai para o nível estadual e não fica aqui. Não fica aqui. E quem que tem que fazer? É o município. O município. O município fica com a menor fatia, né? Pois é. E é o que mais tem obrigação a fazer. A Constituição fala o seguinte, o que é de interesse local é do município. Tudo. Tá certo? Onde se mora, no município, né? Onde se vive. Aí a gente pega resíduos, o lixo, que é uma fortuna que os municípios pagam, aí o governo federal falou assim, se vira aí, vocês têm prazo aí de alguns anos, se virem. Sítio das Neves está por aí, né? Tá para dizer isso. Tá aí para dizer, já disse, já há uma data limite. Ele tem prazo de validade. O que nós vamos fazer? O que vai aí ser você feito? vai no Ministério... É problema do município. Exatamente. É problema do município. Da onde vai vir o recurso? É problema do município. Exatamente. Né? Essa semana, nós também tivemos a discussão, nós também discutimos, em virtude do engavetamento que aconteceu na rodovia Anchieta, e que só não foi pior, aquela cena foi tão impressionante que eu costumo dizer que foi um milagre ninguém ter morrido, as pessoas tiveram apenas ferimentos leves e danos materiais, que isso se recupera. E voltou-se à discussão de ter uma rodovia, uma via exclusiva só para caminhões. E foi inevitável, durante a discussão, a gente não falar da questão do investimento no modal ferroviário. Né? Por que é tão difícil a gente deixar de ser rodoviarista? Porque a gente tem primeiro uma questão econômica que vem desde o meado dos anos 80, que é a questão de fabricação de veículo e empregabilidade. Você
quando produz, tem uma produção grande, você cria empregos, então tudo isso foi o modelo que se pensou lá atrás, não era o ideal. Se a gente começar a investir na ampliação das linhas férreas, a gente também não vai construir vagões e gerar empregos? Ponto 2. Então, esse é respondendo a sua primeira pergunta, porque nós escolhemos o rodoviário lá atrás por uma questão industrial, né? Hoje, a gente tem, por exemplo, uma malha férrea que quase interliga o norte, né, e o sul. Qual que é o grande problema? Tem que ser feita uma revisão das bitolas, etc., porque houve uma mudança de tecnologia dos vagões. Tudo isso é gerador de emprego. Sim. O custo é alto. Mas se você fizer um planejamento, eu vejo com ótimos olhos, porque você vai criar emprego, uma série de coisas. Só que, volto a dizer, o plano nacional, onde está? Né, a gente teve um plano que até meados dos anos 2000 definiu lá que nossa matriz de transporte ia estar com os percentuais. Nós não chegamos. Já era para a gente estar com 38% de modal ferroviário. A Codesp acredita que 40% seja atingido só em 2025? Aqui na região, no Porto de Santos? Então... E o gargalo do Porto é exatamente esse, é o acesso. Os caminhões não chegam. Então, e eu ia falar sobre isso, Mauro. Olha só que detalhe, que coisa importante. Nós estamos discutindo criar um acesso exclusivo de caminhões. Será que é necessário? Exato. Gente, a gente não precisa... cria o acesso exclusivo para caminhões, deixa para carros, para outros veículos. Vamos melhorar o modal. Outro ponto, a gente está falando do ferroviário, que é um modal utilizadíssimo nos países mais desenvolvidos, Rússia, Estados Unidos. Muito mais sustentável e muito rápido, mais ecológico. Tanto para carga como para transporte de passageiros. Exatamente. Aí a gente pode até ter uma discussão se a gente tem uma linha só, infelizmente. Se você nós não temos duas linhas chegando, a gente pode ter uma discussão de quem vai ter prioridade no acesso. Ou se a gente vai duplicar isso, né? Que aí sim é um custo muito maior. Mas a gente também tem outras áreas como a cabotagem, que o custo é altíssimo, gente. E não deveria, porque a gente está falando de um transporte dentro do Brasil, não está falando de um transporte internacional. E que facilita muito o escoamento de carga. Agora, não vejo que a gente vai atingir esse percentual, talvez de utilização da ferrovia, mas de aumentar efetivamente... Quem sabe, vamos aguardar. E o meio ambiente agradeceria, sim, né? Sem dúvida. Uma composição de carga de vagões são alguns milhares de caminhões que deixam de... E a gente precisa pensar, né? Não dá pra gente deixar para pensar daqui 8, 10 anos na qualidade do ar ou do meio ambiente que a gente vai... Porque o meio ambiente já está dando mostras de que não aguenta mais. E olha só, isso tudo... por que eu falo que a gente precisa olhar para frente para planejar? Porque isso tudo vai trazer uma maior harmonia para o Porto Cidade, gente. É uma menor... O Mauro falou ali, menor quantidade de caminhões na rua, menor quantidade de veículos, um transporte de mais qualidade, você ter tempo para você poder se deslocar em menores... vai perder menos tempo para se deslocar de um lugar para outro. Quer dizer, tudo isso é qualidade de vida, que é o que a gente está buscando. O impacto é menor. Sim, né? sem então, dúvida. você... Eficiência altíssima. O município... Estou lá em Cubatão, já estive aqui em Santos. A gente tem que fazer recuperação de vias, porque o caminhão destrói o nosso asfalto. E esses recursos poderiam estar sendo aplicados em outros segmentos, em outras áreas. Para onde vai o caminhão? Para o porto. É lógico. Se ele não tem um acesso desse, ele vai entrar na cidade para chegar. Eu posso falar uma coisa para vocês? A minha sensação, e eu trabalho no porto há 19 anos, a minha sensação é de que a gente não tem usado a ferrovia plenamente. A gente vê muitos horários ociosos. Não sei se você está lá em Cubatão, passa ali a linha férrea. Passa. Eu tenho a impressão de que bastante o apito. Eu tenho a impressão de que anos atrás a gente usava mais. Eu não sei, é uma percepção. Então, apesar dos números estarem aumentando, né? Mas eu acredito que, infelizmente, a gente precisa ter um planejamento melhor para que a gente realmente possa usar a nossa ferrovia em todo o seu potencial, não somente esporadicamente. E nós temos potencial para isso, sem dúvida nenhuma. E as empresas, eu tenho certeza que também têm bastante interesse, porque sofreriam muito menos do que sofrem hoje, do ponto de vista... Sem dúvida. Porque a gente tem que pensar também que a gente vive num país capitalista, né? E quem está do outro lado quer saber de lucro, quer saber de rentabilizar. E certamente os problemas que são enfrentados hoje não rentabilizam, dão prejuízo. Sem dúvida. O custo de transporte ferroviário é comprovadamente mais baixo do que o rodoviário. Então, gente, a gente precisa entender que se a gente tem um transporte melhor ferroviário, isso tudo reflete para você na ponta, na hora de comprar um produto, na hora de comprar um serviço, enfim, o que quer que seja.
E não é exclusivo aqui do Porto de Santos, da Baixada. Não. A ferrovia, para chegar aqui, tem que passar em São Paulo. Sim. Em São Paulo, ela compete a carga com o transporte de passageiros. Eles têm horários. Então, quer dizer, o gargalo, o ferroanel não foi feito. Não Fizemos foi. o Ainda rodoanel, não o foi. governo do estado fez o rodoanel para os caminhões, mas não fez o ferroanel. Investiu que milhões, tiraria, né? Exatamente, que Investiu tiraria essa competição, o trem, de dentro da malha ferroviária, Sim. de dentro da capital, quer dizer, vem por fora e no não momento para. em que houve... E tiraria essa competição, né, do uso de transporte de pessoas para a carga, né? A gente vê trem, né, double deck por aí, com 2 de alto, né, um container em cima do outro, aqui a gente não consegue nem fazer, porque não tem, a infraestrutura não permite. Olha, se fizer um desse, descarrila. Descarrila e tem um acidente grave. Então, para chegar no que eles querem, tem que ter tudo isso. Tem mesmo. Se eu quero aumentar eu tenho que transportar com 2 no vagão, tem uma série de coisas. Agora, a via está preparada? A gente usa muito trem para granel sólido, né? Sim. Para granel, grãos e tal, muito mais do que o trem para o container. Sim. Mas a gente tem potencial para isso. Tem. Né? Tem potencial e tem condição. E hoje nós falamos sobre a nossa os nossos tradicionais assuntos que movimentam o setor portuário. E como eu prometi no bloco anterior, nesse bloco a gente vai estar falando um pouquinho sobre a relação Porto-Cidade. Afinal, o Bom Dia Baixada começou há mais ou menos 2 semanas um ciclo novo, quando passamos a debater os problemas do Porto de Santos com representantes municipais e estaduais. Já entrevistamos vereadores e deputados estaduais e ainda traremos os deputados federais da nossa região aqui para essa bancada. Ter hoje aqui um secretário municipal de uma das cidades que é corredor do nosso porto é tão importante quanto, porque podemos, de fato, debater um problema tão sério quanto a dragagem ou a falta dela, as dificuldades de acesso que nós falamos no bloco anterior, entre outros. E eu estou falando dessa relação que é, Wagner, sem dúvida, um desafio para todos os municípios. Sem né? dúvida. A gente comentava sobre a questão turística, né? A região, ela tem uma potencialidade para vários segmentos, né, Mauro? A gente fala de turismo, tem a parte industrial com Cubatão, tem a parte de serviços, hotelaria, etc. Então, assim, temos muitas potencialidades. O que nós precisamos fazer é ter uma discussão a nível regional, não mais municipal, porque as cidades se complementam nas suas características, e buscar uma harmonia nesses serviços que são prestados para quem está buscando vir para a nossa região. Sim. Né? Então, e por que não fazer do Porto um destino turístico para quem vem para cá? Por que não? Turismo de negócios, isso é muito Exatamente. comum. Eu viajo uma vez ao ano para fora para conhecer outras realidades. De outros portos. Porque é importante, isso é troca de conhecimento. Isso é uma forma de turismo, é um turismo de negócio. Geração de renda. Geração de renda. E nós temos que entender que Cubatão, a prioridade é ainda o porto. Sim, né? Mas nós temos que ter esse plano delineado e cada um sabendo trabalhar com o seu escopo para que a gente não tenha conflito de interesse. Para que, por exemplo, para que a relação seja harmoniosa. Para que quando chega a época de safra, o turista que está vindo para sair no porto, para sair num navio aqui, não fique esperando 12 horas. Que nós já vimos isso acontecer. Exatamente. Sabe que em Cubatão a gente, inclusive hoje, começa lá o mês, a jornada de turismo no município. Que, aliás, vai passar essa instância, né, secretário? O senhor acredita nisso, nós vamos para o município de interesse turístico e depois vamos brigar pela instância. Aí a gente vai ter mais um canal de verba, né? Com certeza. Que é importante. Aliás, o plano de turismo foi aprovado, a gente começou quando eu fui secretário, foi aprovado essa semana na Câmara. Ato contínuo, o pessoal lá do turismo está encaminhando para a Secretaria e para a Assembleia Legislativa para ser aprovado como município de interesse turístico. E depois, sendo o município de interesse turístico, MIT, né, que a gente fala, instância. Cubatão é a única cidade dos 9 municípios que não é instância. Então, tem tanto para explorar. Mas a gente estava falando, lá a gente está começando um programa de turismo industrial. As pessoas vêm na indústria para conhecer, para fazer turismo. Tem até uma relação, Nós fomos na EMAI, a EMAI tem a usina em Reborn, que são 2 usinas, uma externa e uma interna, ela está cravada dentro da pedra.
todo ano vem um grupo de Harvard para conhecer a engenharia da usina de Cubatão. Então Quer dizer, vêm a Cubatão... Eles vêm de fora. Quem vem de fora conhece, quem é de dentro não Nathalie, sabe. pior, eles vêm, vão embora e não fica nada no município, não conhece o município, não conhece a região. Então é isso que a gente está mudando. A escuna, você pega aqui na ponta da praia, você vai, vou fazer o passeio de escuna, vai lá fora, vai lá na ilha da... não vai para Cubatão. Mas ele entra no porto, até um pedaço onde pode, né? Tem a prioridade do canal é do porto, ele não pode ir muito, mas ele entra ali onde tem a operação dos granéis, ali do corredor de exportação, ele passa um pouquinho pela balsa, vê um pouquinho e volta. Quer dizer, mas tem potencial, tem potencial. Eu gosto de foto. Aí outro dia eu estava num terminal, qualquer tal, tirei uma foto dos containers. O pessoal de São Paulo, como é que faz para eu ir? Eu quero ir, eu estou com um grupo, não sei o quê. Eu falei, olha, precisa agendar, a gente precisa ter... E esse que é o papel da prefeitura, do público. Mas eu acho facilitar essas interações. Exato, mas eu acho que essa foto que você bateu, esse interesse que existe para quem está de fora... não é um impeditivo para as empresas que estão lá dentro. Muito pelo contrário, eu tenho certeza absoluta que eles têm interesse em abrir as portas para que seja São Paulo, mas principalmente para quem é daqui, da nossa região, conheça, né, a tecnologia que ali é investida, as curiosidades, a importância, né, que tem o que a gente costuma chamar de nossa maior joia. E quando a gente fala de relacionamento harmonioso, é no sentido de conviver bem, de você realmente fazer daquilo parte do seu dia a dia. Sim. E olhar aquela característica não como um ladrão de qualidade de vida, né? Não que vai te trazer prejuízo. Hoje. Exatamente. Que é o que acontece hoje. Olha, essa semana eu estou fazendo um roteiro nas indústrias e tal. E eu fui na VLI, que está, apesar de estar em Santos, né, está bem ali na divisa com a gente. Está fazendo um grande investimento, inclusive, na dragagem do canal de Piraçaguera. Exatamente. Mas eu fui lá e eles fizeram um investimento grande na ampliação do porto, e eles têm uma área de preservação que é do lado, que eles fazem a manutenção ali dessa área natural. Eu questionei e tal, quando eu estava aqui em Santos, isso passou na minha mão. Falou, não, tem muitos animais, tem muitas aves e tal. Eu falei, escuta, vamos explorar isso do ponto de vista ambiental, do turismo, da educação ambiental? Pode ser. Falei, vamos fazer vocês estão em obras aí ainda? Vamos fazer um centro de visitantes para vocês receberem as pessoas aqui. E aí a gente começa pela nossa região, né? Exatamente, mostrar o que vocês estão fazendo, os investimentos que vocês fizeram, geração de renda, tal, os empregos, mas a parte ambiental também, a preocupação ambiental que vocês tiveram e a preservação que vocês fazem nessa área, dá para fazer, vamos caminhar. Conversa. E a BLI é uma das empresas, que a BTP, e eu falei isso, a BTP quando foi feita aqui, eles, né, foi feito todo aquele... resgate, né? Resgate, então era um lixão, então eles tiraram tudo aquilo lá, fizeram a recuperação da área. Aquilo é possível, todo mundo dizia que não era possível, Na BTP eles têm também lá um centro. Eu falei isso, a BTP quando fez, eles têm. Então a pessoa quando chega passa por ali. Vamos fazer? Dá para fazer de barco, então a gente põe uma escuna, põe uma lancha menor lá, dá para fazer. Quer dizer, a gente precisa conversar e melhorar esse relacionamento. Como é que melhora relacionamento? Conversa. Conversa, sem dúvida. O casal quando briga vai para onde? Terapia de casal, vai conversar. Exato. E esse que é o nosso papel. Isso que, voltando, né, esse grupo dos secretários de meio ambiente, a gente tem feito muito isso. E eu tenho feito isso em Cubatão. Eu fui, quando eu estava na Secretaria de Turismo, eu fui num grupo lá da Cota, que eles têm um turismo de base comunitária, eu falei, nunca viu ninguém da prefeitura aqui. Eu fui na Uzi Minas, o pessoal me recebeu lá, né, falou, a prefeitura quando vem aqui Eu falei, não, conversar. Ele falou, nunca veio um secretário de meio ambiente aqui institucionalmente conversar. Então eu fui na Vale Fertilizantes, fui na Uzi Minas, fui na Petrobras, fui na Carbocloro. Até porque se Cubatão ele é instituído economicamente por suas relações industriais, ele precisa ter uma boa relação, né, com quem ali está instalado no município. E com o porto. E com o porto, exatamente. O Wagner sabe, a Codesp contratou, na verdade a Secretaria de Portos contratou a Universidade de Santa Catarina Federal para fazer o Master Plan. E eles chamaram os municípios e chamaram Cubatão, eu estive lá. Falou, olha, Cubatão não tem nenhum terminal, não está dentro da área do porto organizado.
mas 100% da carga do porto de Cubatão, do Porto de Santos, passa por Cubatão. Margem direita ou margem esquerda, ele passa por Cubatão. Exatamente. Então não dá para pensar o Porto sem Cubatão. Não, claro que não. O Porto não é Santos nem só Guarujá. Ele é Cubatão, ele é todas as cidades da Baixada Santista. E eu digo mais, essa questão da preocupação de ser um porto que tenha que acompanhar o desenvolvimento tecnológico, a rapidez das novas tecnologias, isso a gente também não discute. Mas é um porto que, seguindo o exemplo de outros portos no mundo, precisa ser também ambientalmente sustentável. Porque, senão, a gente vai estar deixando uma herança negra para as próximas gerações, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E a gente já olha portos fora do país, por exemplo, na China, em que eles já estão usando e a gente está falando da China, hein? 60% da matriz de energia que abastece a operação portuária por placas solares. Aqui a gente ainda, com a questão dessas energias alternativas, a gente ainda tem... Está engatinhando. O maior desafio ainda é reduzir o custo, porque ainda é uma tecnologia extremamente cara. No entanto, a gente não tem muito tempo, e quando eu falo tempo, eu falo poucos anos. A gente não tem mais tanto tempo, tantos anos assim, para ficar deixando para amanhã o encontro de alternativas que sejam ambientalmente sustentáveis e viáveis financeiramente. Sem dúvida. E para isso, o que o Mauro falou com relação a buscar essa conversa com toda a comunidade que faz parte do porto, ou que faz parte da cidade, não falando só de porto, não, a gente tem outras áreas, no caso de Cubatão, a indústria, é muito importante. Porque, e eu acredito mesmo que esse é o papel do município, porque quando a gente elege um prefeito que vai montar seu time para trabalhar, a gente quer isso, que vá lá, que converse, que traga à luz coisas que o cidadão não sabe, que mora ali, né? E então, é aí que vai começar. É o primeiro passo para a relação harmoniosa Porto-Cidade, sem dúvida nenhuma. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Já acabou. Tá vendo? Passa muito rápido. Eu falo que a gente precisa de mais tempo no Bom Dia Baixada, mas uma hora a gente vai conseguir. Muito obrigado pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Estamos à disposição. Obrigada, Wagner. Mais uma vez você conosco. Você sempre me dá uma aula de Porto aqui. É sempre muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Só vou mandar um parabéns. Parabéns para uma instituição, a Loja Estrela Vicentina de São Vicente. Faz um trabalho muito bonito com a creche Vovó Libânia. Né? Atendemos mais de 70 crianças lá. Então, parabéns pelo seu aniversário e que continue brilhando muito, viu? É isso aí. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Mas antes do meu tradicional tchau, eu queria parabenizar também, aqui depois que o Wagner parabenizou, é a hora do meu parabéns, a nossa mascotinha Alexia. Ela que cursa o 2º ano de publicidade aqui na Unisanta, ganhou um prêmio junto com a colega Vitória Pierre Pestana. O filme, produzido pela dupla, a marca da sua personalidade, que contou com a supervisão do professor Aristides Brito, venceu um importante prêmio de publicidade na categoria acadêmica. Parabéns! Eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos e que, essa aí é a Alexia, parabéns, minha querida, tudo de bom. E eu tenho certeza... Ninguém na nossa vida sabe os tombos que a gente leva, nem as perdas que a gente tem ao longo do caminho, mas as recompensas vêm. Eu tenho certeza, Alexia, que seu pai, seu Leôncio, aonde ele estiver, ele está muito orgulhoso de você. E a sua mãe, que está no Paraguai, com a sua irmã, também deve estar cheia de orgulho. Parabéns, e nós aqui da equipe do Bom Dia Baixada também. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana. Tchau.